Olá pessoal, tudo bem com vocês? Daremos hoje início à nossa última aula sobre planejamento e controle da produção. Meu nome é Sebastião Ícaro e bons estudos. Iremos falar hoje sobre o planejamento agregado da produção, ou seja, um planejamento específico que requer uma maior atenção para que ele possa ser realizado. Qual o objetivo da nossa aula de hoje? Nesta aula de hoje, vamos argumentar sobre a importância e o objetivo do planejamento agregado na produção. Ou seja, vamos explicar as informações básicas que serão necessárias para elaborá-lo e entender os passos básicos para esse tipo de elaboração de planejamento. Dando início à nossa aula de hoje, o que significa o planejamento agregado? Ou seja, ele é um planejamento que ele é feito a partir de um a longo médio prazo. Como assim, professor? Ele é feito em um período determinado pela empresa, podendo ter uma variação para mais como para menos, mas que leva em torno de 3 até 18 meses, aonde ele vai buscar equilibrar a demanda com a oferta. Para isso, pessoal, ele considera um agregado de recursos para que tenha esse equilíbrio. Como assim? Digamos que eu tenho uma demanda enorme por carros, ou então por sapatos, e a oferta é pouco, ou então a oferta é muita. A gente vai fazer esse planejamento a partir disso. Mas para isso, ele leva em consideração alguns recursos importantes, que são eles os produtos, a produção, a mão de obra, as vendas e as promoções, que esses produtos vão estar relacionados. Quando colocado na prática esse tipo de planejamento, ele vai agregar, ele leva consigo agregar em consideração a demanda do mercado, ou seja, a exigência que os consumidores têm por novos produtos. Ou seja, quando a gente faz um planejamento agregado de uma produção, eu tenho que estar ligado na questão da exigência que os meus consumidores têm por novos produtos. E também a capacidade para a oferta, ou seja, o poder que a empresa ela vai ter para produzir esse tipo de produto novo, esse produto específico que os meus consumidores estão querendo. O termo agregado do nome é exatamente por isso. Por quê? Porque este planejamento ele agrega produtos em grupos sem qualquer distinção, ou seja, qualquer produto ele pode ser agregado a outro sem ter distinção específica para ele. Por exemplo, se você é dono de uma empresa, de uma montadora de carros, e está considerando produzir mais para atender o aumento repentino da demanda do mercado, você deverá colocar todos os carros em apenas um grupo, o dos automóveis. Ou seja, se você é dono de uma empresa de automóveis, um montador de automóveis, e você está considerando planejar cada vez mais automóveis, porque você acha que vai ter uma demanda grande no mercado, você não pode estar tendo distinção de modelo, distinção de marca, distinção de tipo. Não. Você vai colocar eles em um grupo só, ou seja, o grupo dos automóveis, com objetivo específico. O objetivo desculpa, não específico, o objetivo geral daquele tipo de produto. E para que serve esse tipo de planejamento agregado? O planejamento agregado ele existe pois nem sempre a demanda de uma empresa se mantém constante, ou seja, não há demanda que vai se manter por muitos e muitos anos, então muitos e muitos meses. Assim, esse benefício deste planejamento é equilibrar tanto a oferta e a demanda em um curto período de tempo. Exemplos: marketing, vendas, compras e até mesmo financeiro. Todos eles trabalham juntos para que no mercado eles possam criar um planejamento agregado. Porque esse tipo de planejamento, pessoal, ele vai ajudar tanto a equilibrar os fatores que são importantes para todas as áreas, como também para o financeiro, que, por exemplo, ele vai estar tendo um planejamento agregado com o objetivo de alcançar as metas financeiras que a empresa está buscando. Tendo, para isso, tendo os investimentos como um lucro favorável que a empresa vai ter.
Portanto, este tipo de planejamento, pessoal, ele não só é necessário para que a gente possa estar maximizando a eficiência operacional, como também para os lucros. Por quê? Porque podemos estar considerando as questões de estoque que temos na nossa empresa e a mão de obra que está fazendo os produtos dentro da empresa, onde vai ser possível mensurar os investimentos que vai ser necessários a curto prazo para fazer aquele produto novo, ou então o produto específico que a gente tem lá, como também para a contratação de novos funcionários e novas matérias-primas. Ora, se o objetivo específico do planejamento agregado é atender a demanda ao menor custo possível da forma simultânea, então, primeiramente, você tem o quê? Você tem que precisar saber o volume máximo que a empresa consegue produzir, ou seja, precisamos conhecer qual é a capacidade produtiva da nossa empresa, para que a gente possa ter um planejamento agregado mais eficiente. E em segundo lugar, a gente precisa saber, precisa ter as informações, obter as informações que são de fundamental importância sobre o quanto se prevê dessas vendas de novos produtos, ou seja, as famílias que os produtos eles vêm. Um exemplo básico para isso é os celulares, as marcas de celulares, a evolução desses celulares. A gente chama essas evoluções de famílias. Por exemplo, a Samsung lança um celular A10, onde daqui a 1 mês, 6 meses, vai ser lançado o A10S, por exemplo. Esse A10S ele é um produto da família da marca A10, da família da empresa Samsung. Ou seja, a previsão da demanda para os produtos que a gente está fabricando. Tá ok? Aqui nós temos as entradas para os sistemas de PCP, do Planejamento e Controle de Produção. A gente vai ter entradas externas à empresa e entradas internas à empresa, para que possa estar tendo esse planejamento de controle. Por exemplo, entradas externas da empresa, a demanda de mercado, a demanda de mercado, a disponibilidade de matérias-primas para essa produção, o comportamento dos concorrentes em relação ao planejamento, a capacidade externa, ou seja, os subcontratados para fazer esse tipo de planejamento. E temos a introdução interna, onde vai estar ligada a capacidade física atual da empresa, a mão de obra atual que ela tem, aos níveis de estoque, se são níveis altos, se são níveis baixos, atividades necessárias para esse tipo de produção. Informações básicas para o planejamento agregado. Primeiro, temos que conhecer a capacidade dos recursos produtivos, ou seja, se são produtos disponíveis para o período analisado, bem como também as alternativas de alteração da capacidade. Também temos que ter o conhecimento do fluxo da demanda esperada para o período em questão, ou seja, temos que ter noções se aquele fluxo, aquele período vai ter um fluxo de demanda que que nós como gerentes vamos estar relacionados a se vai ser esperar aquilo mesmo. Pode ser uma espera para maior quanto para menor. Então temos que ter uma média ponderada para esse tipo de período em questão. Por quê? Porque afinal o objetivo é equilibrar tanto a capacidade produtiva com a demanda. E por fim, temos que ter um conhecimento dos custos relacionados com as várias alternativas que devem fazer parte do conhecimento no momento da elaboração do plano. Ou seja, capacidade de recursos produtivos, quais são as descrições que a gente vai ter, os equipamentos que a gente vai utilizar, as instalações, a força de trabalho, as taxas de produção, a previsão da demanda, os dados históricos, a pesquisas de mercado, novos produtos, ações de concorrentes, cenários econômicos, políticas alternativas, as subcontratações, os turnos extras, os estoques, as promoções, os atrasos nas entregas e os custos, que são os custos associados tanto à produção normal como à estocagem, as subcontratações, ou seja, aqueles novos funcionários que são contratados, os turnos extras, entre outros fatores. Técnicas de planejamento agregado.
Quais são essas técnicas? Essas técnicas, elas são várias que podem estar sendo utilizadas para executar este tipo de tarefa de planejamento agregado. Mas geralmente existem duas categorias, que são as técnicas informais de tentativa e erro e as técnicas matemáticas. Na prática, as técnicas informais elas são mais comumente usadas, mas, no entanto, a quantidade substancial de pesquisa que foi realizada sobre técnicas matemáticas, mas ainda assim, elas não são amplamente utilizadas. Elas geralmente servem como base para comparar a eficácia de técnicas alternativas para o planejamento agregado. Nosso material de apoio a gente vai estar muito ligado às técnicas informais de tentativa e erro. Por quê? Porque elas são técnicas mais precisas, mais comumente usadas. Quais as etapas do planejamento agregado? Primeiro, nós temos que determinar a demanda para cada período. Depois, temos que determinar as capacidades, ou seja, o tempo regular, as horas extras, as subcontratações para cada período. Depois, identificar as políticas da empresa ou do departamento que sejam pertinentes. Depois, vamos determinar os custos unitários para o tempo regular, as horas extras, as subcontratações, a manutenção de estoques, pedidos pendentes, demissões e outros custos relevantes. Desenvolver planos alternativos e cálculo ao custo de cada atividade. E se surgirem planos satisfatórios, selecione aquele que tem os melhores objetivos satisfatórios. Caso isso não ocorra, você deve retornar para a etapa 5, que é desenvolver planos alternativos e cálculos de custos de cada atividade. Tá bom? Como e onde implementar esse método? Esse método, pessoal, ele pode ser muito útil a partir da empregação de uma planilha ou de uma planilha para resumir a demanda, aonde essa capacidade de custo de cada plano vai estar bem estipulado. Além disso, gráficos podem ser usados para orientar o desenvolvimento de alternativas. Entre todos os métodos, a abordagem do solucionador de planilhas ela é a mais apropriada para as indústrias, porque o solucionador, ou seja, a pessoa que vai estar tendo conhecimento daquelas soluções, daquele método, também vão saber conhecer o Solve, que na verdade é um software de planilhas que vai estar prontamente disponível em praticamente todos os computadores pessoais da empresa. Com isso, pessoal, concluímos que o planejamento agregado na produção ela é uma técnica eficaz para o gerenciamento de operações e o foco principal dela é satisfazer a demanda no que se refere à produção, a força de trabalho, o estoque e outros modelos. O nosso planejamento de produção agregado ele pode ser anexado ao planejamento de instalação com decisões de programação, aonde com este tipo de planejamento podemos estar diminuindo os custos da produção, o efeito da demanda variante, o custo do estoque e os custos da mão de obra. Certo? Vocês agora vão ler o nosso material de apoio. Qualquer dúvida, colocar no nosso fórum de dúvidas e até a próxima aula. Tchau, tchau.